Vamos começar a falar desse propósito, de vida, essa coisa toda. É uma coisa que eu trabalho, né, gente? Eu trabalho com pessoas que também estão lidando com propósito. E eu quis fazer essa live porque eu adoro desconstruir. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tinha certeza que eu queria sair do emprego onde eu estava há quase 20 anos. Eu trabalhei 19 anos num lugar. Fui muito feliz, fiz uma carreira super bonita, sou muito grata a tudo que eu vivi lá. Mas chegou uma hora que, sabe, assim, eu não queria mais aquilo, né? Eu tava buscando outros jeitos de viver. E eu fiquei muito com essa coisa do propósito. Ai, qual que é o meu propósito? Então, e tava começando a aparecer, né? Essas pessoas falando tanto de propósito, desse jeito um pouco mais... Ai, a gente precisa trabalhar com propósito. Ficou muito na moda aquela coisa, trabalhe com o que você ama. Até fiz uns posts essa semana sobre isso, que eu gosto muito de trazer essa visão. Essa visão eu fui construindo, né? Ou melhor, eu acho que eu fui desconstruindo a visão do propósito e fui construindo uma nova visão sobre o que é propósito. E isso foi muito rico, muito importante para eu realmente conseguir fazer a minha transição de carreira e para eu conseguir estar vivendo hoje do meu novo trabalho e estar ajudando as pessoas, né? Porque eu trabalho com muita gente que está também buscando fazer transição de carreira, ou às vezes a pessoa não trabalhava antes e quer começar alguma coisa com propósito, enfim. Então eu quero trazer essa visão diferente, que é uma mistura de tudo que eu estudo também, né? De tudo que eu pesquiso, e como eu sempre falo para vocês, a maior riqueza das pesquisas, dos estudos, é quando a gente coloca na vida, né? Então eu sempre compartilho com vocês o que eu estudo, o que eu pesquiso e o que eu vivo, né? Porque de teoria sem prática, o mundo está cheio, né? E é por isso que eu acho que as pessoas se cansam das coisas, porque teoria sem prática não dá em nada. É a mesma coisa do que o autoconhecimento sem desenvolvimento pessoal. A gente só ficar se conhecendo e não se desenvolver, não andar no nosso processo, eu acho pior, sabe? Eu acho que o autoconhecimento sem desenvolvimento, sem ação, ele é uma tralha emocional que perturba a cabeça das pessoas. Então, vou falar para vocês as coisas que me ajudaram, que me servem até hoje, né? Porque é uma desconstrução eterna, enfim. Vamos lá, vamos começar. Oi, Ká, que bom que você tá aí, Monique, Jaque. Tô me informando sobre a Ayurveda. Ai, que bom! Olha aí, ó. Dubidu. Sabe que Dubidu é uma coisa da física quântica. Não sei se fala assim, Dubidu Atelier, mas o Dubidu é da física quântica. Não sei se tem a ver, depois você me conta, Marcinha. Que bom. Gente, vamos lá. Então, como eu falei, né, o propósito, eu acho que nessa fase aí de uns 5, 6 anos atrás, as pessoas começaram a falar muito de propósito, e eu acho que o propósito de vida ficou super conectado ao emprego dos sonhos, né? O propósito de vida virou sinônimo para a maioria das pessoas de, sei lá, de trabalho dos sonhos. E é por aí que eu queria que a gente começasse a desconstruir. Essa live era para desconstruir conceitos, né? A melhor coisa da vida é desconstruir conceitos, liberdade de ser, né? E cada um depois faz os tijolinhos novos com o que é, com o que tem. Então vamos desconstruir isso, né? Propósito não tem que estar ligado a um emprego dos sonhos. Propósito não tem que estar ligado a um trabalho incrível, maravilhoso. É aí que começa o sofrimento dessas pessoas que falam, eu nunca achei meu propósito, né? Até eu brinquei que o nome da live era eu fico buscando meu propósito, nunca acho, né? Porque assim, é sofrido, é muito sofrido. As clientes chegam para mim exaustas, tristes, né? Tipo assim, frustradas, porque buscam o tal do propósito e não acham nunca. Então a primeira coisa que eu queria que a gente desconstruísse é essa coisa, que propósito tem que estar ligado a um emprego dos sonhos, tá? Por quê, gente? Depois deem uma olhadinha no meu feed, eu coloquei essa semana bastante conteúdo sobre o futuro do trabalho, porque eu sou uma pesquisadora do futuro do trabalho, tenho feito esses workshops em empresas, até bem bacana levar essa nova visão, né? Do que está vindo por aí, de como que a gente tem que encarar esse trabalho do futuro. Eu pesquiso muito isso para mim mesma, né? Porque eu também estou com um trabalho novo, né? De alguma forma é um pouco novo, e eu quero trabalhar por muitos anos. Então eu tenho que me entender também para onde que está indo o mundo.
E eu acho que esse lance do propósito está ligado com o emprego, tá? É porque as pessoas, né, vêm com essa ideia de que elas são rotuladas. Então, assim, até fiz um post sobre isso, né, que o teu cargo é diferente de você. Eu passei por isso. Eu trabalhei 20 anos num lugar e eu tinha um cargo. E quando eu quis sair desse lugar e buscar a minha vida escolhida, que eu gosto de falar, cara, eu fiquei muito perdida. Eu olhava para aquele cargo, para aquele rótulo e eu pensava, quem sou eu além disso? Quem sou eu por trás disso? Porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com esses nomes que a sociedade dá pra gente. Por quê? Porque quando alguém nomeia alguma coisa em nós, a gente não precisa trabalhar para dar nomes aos nossos sentimentos, às nossas vidas. E para quem é fujona do autoconhecimento, ou para quem está numa zona de conforto, ou para quem está com medo, é um prato cheio, né? Então alguém já disse quem que eu sou. Sou diretora da escola, eu sou gerente do não sei o quê, eu sou dona daquilo, eu sou empresária daquilo, eu sou médica, eu sou advogada. Então a pessoa te rotula e você de alguma forma agarra aquilo, esse rótulo, porque daí você não precisa trabalhar muito em você. Só que a hora que você quer sair, a hora que vem aquela coisa bater na tua porta, qual o seu propósito de vida, que vem para muita gente, principalmente, né, pra galera aí que tá com 35, 40 anos, parece que começa, meu Deus, eu preciso jogar o segundo tempo da vida agora, de verdade. Aí vem esses questionamentos. Tá, e quem sou eu por trás desse rótulo, né? Que habilidades que eu tenho? E aí que eu queria entrar. Então eu separei, eu numerei aqui para organizar um pouco mais a live pra gente, e eu vou falar de coisas que eu acho que a gente pode desconstruir, pode ir descascando, tá? Então a primeira coisa é a gente pensar que propósito não está atrás de um emprego, que propósito, gente, está totalmente ligado ao serviço. Eu gosto dessa palavra, essa palavra é meio doida assim, né? Mas ao seu serviço no mundo. Servir vem, né? Ou serviço vem de servir, ou servir vem de serviço, não sei muito bem. Mas eu quero trazer essa palavra, a gente servir ao mundo com as nossas potências. Eu adoro falar isso. Porque quando eu entendi que eu era potente, que eu vim para esse mundo cheia de ferramentas, cheia de habilidades minhas, que eu tive que aprender, tive que cavar lá, né, para entendê-las. Estou ainda entendendo, que eu vou entender para sempre. Mas quando eu entendi que eu vim equipada pelo divino aí, com ferramentas incríveis, com potências para servir ao mundo, mudou tudo para mim. Daí sim que a minha busca, essa grande procura, essa grande busca pelo propósito, começou a ficar ligada com qual o meu serviço no mundo. E quando eu falo de qual o meu serviço no mundo, imediatamente eu tenho que ir buscar, pesquisar em mim as minhas habilidades, os meus talentos, né? Eu adoro falar os meus ouros, os meus tesouros. E daí vem uma dificuldade para muita gente, eu sei, já estou falando isso porque eu sou craque, faço mentorias faz anos, então já sei o que acontece com as pessoas. Ai, mas eu não sei no que eu sou boa, eu não sei meu ouro. Eu falo para a pessoa, qual o seu tesouro, qual o seu ouro? A pessoa fica assim, tipo, parada na minha frente, dura, paralisada, né? Por quê? Porque a gente também se acostumou a não se elogiar. A gente também se acostumou com a sociedade, com todo jeito de viver, a não falar bem da gente mesma, né? A ser humilde, a ser boazinha, e assim vai. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas autoconhecimento, gente, passa por, sim, saber das nossas sombras, das nossas fraquezas, lidar com elas, mas o autoconhecimento também passa para a gente saber das nossas potências. O auto-amor passa muito por aí também, né? Eu tenho um curso chamado Auto-Amor, a Minha Revolução, que é o meu xodó. Eu adoro esse curso. Aliás, eu vou abrir turma 9 em março. E tô indo para essa turma 2 aí, gente, assim... Fui para a Índia, tô fazendo um monte de pesquisa nova, então a turma 2 vai ser incrível. O pessoal da turma 1 vai ficar e a turma 2 vai vir com tudo. Eu gosto muito disso, eu acho que esse auto-amor faz a gente entender que a gente tem esse tesouro, né? Passa por aí, né? O auto-amor passa pelo propósito, a gente divide o auto-amor em várias coisas, pra gente entender que o auto-amor tá em tudo na vida da gente. Não só em a gente se arrumar, passar batonzinho e comer comidinha bonitinha, isso não é só auto-amor também.
Mas o auto-amor o buraco é muito mais embaixo, né? É muito legal. Então, quando a gente está pensando em serviço, quando o nosso talento é o serviço que a gente vai, quando o nosso propósito, aliás, é o serviço que a gente vai colocar no mundo, a gente começa a cavar que talentos que a gente tem. A gente começa a buscar isso. E é bem doido, né, gente? Porque até ontem eu estava fazendo uma mentoria com uma querida que está aqui. E a gente estava falando sobre isso, né? Que eu falei para ela, você entende que esse teu talento, ela é organizada, né? Ela é super organizada. E eu falei para ela, você entende que esse teu talento é muito valioso hoje em dia, com esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, todo mundo tá tão assim, com tanta coisa mental. As pessoas estão mais desorganizadas, né? Mentalmente, pela tecnologia, pela velocidade do mundo. E daí ela olhou para mim e falou assim, será que ser organizado é um talento? E daí a gente conversando na mentoria, né, eu falei para ela que é muito comum acontecer isso, porque os nossos maiores tesouros, os nossos maiores ouros, as coisas em que a gente é simplesmente fluxo, os nossos maiores talentos, gente, eles são tão naturais pra gente. É tão orgânico em nós aquilo, que a gente tem dificuldade de nomear aquilo como um talento. Porque parece assim, será? Né? O meu exemplo que eu dou é a minha facilidade de comunicação. Eu tenho uma facilidade para me comunicar, para falar, para me expressar. E eu demorei um pouco para entender que isso era um talento. Era um talento, um ouro que estava me paramentando, vamos dizer assim, para eu colocar o meu serviço no mundo. Olha o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma live, eu estou me comunicando, eu estou falando coisas para vocês que eu estudei, que eu pesquisei, que eu vivi. Então eu tenho um jeito bom de me comunicar, fica fácil eu entregar esse conteúdo para vocês pelo talento que eu tenho de falar bem. Então assim, eu demorei para entender que isso era uma habilidade, porque caraca, eu sempre falei com todo mundo super bem, super natural, entende? Então eu queria que quem está aí em busca dos seus talentos, está em busca do seu propósito, começasse a prestar atenção. É bom perguntar para as pessoas às vezes, né? É uma maneira bacana de começar a levantar as antenas. Os teus maiores talentos, tá? O teu equipamento mais potente, ele é muito natural. Ele simplesmente vai no fluxo. Então pensa nisso, isso é uma primeira dica bem bacana, né? A outra coisa que eu gosto de falar, eu que estou pesquisando muito, né? Pesquiso muito o futuro do trabalho, gente. As pessoas ficam querendo assim, o meu propósito. A pessoa procura um propósito, ela fala, não, eu vou procurar um propósito de um emprego num cargo, né? Então, o meu propósito é ser médico, o meu propósito é ser advogado, o meu propósito é ser isso, ser aquilo, é ser coach agora, né? Então, o meu propósito é ajudar as pessoas, e começa a ficar dentro de uns rótulos, dentro de umas coisas assim, né, que o mundo foi colocando. E nessa pesquisa do futuro do trabalho, eu gosto muito de um conceito que eles falam, é que assim, as pessoas que melhor vão se dar, as pessoas que vão, voar, são as pessoas que pensam exponencialmente. Pensar exponencialmente é o contrário de pensar de forma linear. Não sei se todo mundo é familiar com esse conceito. Pensar linearmente é você pensar passo a passo, uma coisa, você faz uma coisa para aquela coisa dar, fazer o chão para o teu próximo passo. Por exemplo, linearmente, pensar linearmente é assim, você nasce, daí você cresce, vai para a escola, daí você faz faculdade, daí depois você casa, daí você tem filho, aí você fica melhor de vida, daí você usufrui a vida, cria teus filhos, daí você se aposenta, morre. Então, isso é linear, uma coisa atrás da outra. Pensar exponencialmente, que é o futuro, tá? É você não precisar ir de forma organizada, não precisar cumprir essa ordem linear da vida, né? No trabalho. Então, você pensa no trabalho, eu preciso ir para a faculdade, daí eu preciso fazer um MBA, eu preciso me especializar, aí eu preciso fazer um estágio, daí eu vou ser primeiro trainee, aí depois eu vou ser nananana. Isso é uma maneira linear de pensar. E sempre dentro de cargos, né? Então eu vou ser trainee, depois eu vou ser coordenador, depois eu vou ser gerente, depois eu vou ser diretor. E as pessoas ficam presas a essas coisas e ficam buscando o propósito. Não dá certo, frustra, fica difícil. Por isso que as pessoas se batem tanto. E essa nova geração que tá vindo, a galera que tem filho adolescente aí também, vocês vão ver que eu vejo assim que eles ficam perdidos nisso, né? Porque não tá mais batendo, gente. E o futuro do trabalho fala
que os nossos filhos, né, os filhos de vocês, porque eu não tenho filho, mas essa galera mais jovem, a gente mesmo que vai estar no mercado de trabalho aí nos próximos 20, 30 anos, as coisas com as quais a gente vai trabalhar, né, os cargos, entre aspas, que a gente vai ter, eles nem existem ainda. A gente vai inventar isso no caminho, sabe? Então é uma coisa muito assim, desencana, sabe? Desencana, começa a exponenciar, como eu expliquei o que é, começa a abrir, cria o teu cargo, né? Eu vou dar o meu exemplo, gente. Quando eu saí do meu emprego de 19 anos, eu fui buscar esse meu propósito. E eu comecei a listar as coisas que eu gosto, né? Então, tinha lá comunicação, eu gosto de animais, então eu pensei, nossa, será que eu posso abrir alguma coisa com cachorro, pet shop? Aí eu pensei, não, mas eu também gosto, sei lá, de moda, de estilo, será que eu posso trabalhar com isso? Mas eu também gosto de falar, eu fiz jornalismo também, será que eu trabalho com alguma coisa de escrita, né? Então, assim, eu adoro arte, daí eu pensei, será que eu vou trabalhar com alguma coisa de arte também? Vou abrir isso na minha cabeça e tal. E o que eu fiz, gente? Sério, hoje, o meu trabalho é desconstruído. Eu sou mentora, eu sou palestrante, eu sou uma empreendedora digital, né? Então eu sou uma mistura de coisas, eu já adoro não ter um cargo só. E o que eu fiz? Eu trouxe todas essas coisas que eu falei para vocês para o meu trabalho. Então veja, se eu pensasse linearmente, eu gosto de cachorro, então eu tenho que abrir um pet shop. Ou tem que ser, é que eu queria ser veterinária quando eu era pequenininha. Então, cara, não! Eu tenho um cachorro e um gatinho que vocês que me conhecem vivem vendo. Eu trouxe o amor pelos bichos para o meu trabalho. Eu vivo fazendo post com os meus bichos. Eu observo o comportamento dos meus bichos e trago para o autoconhecimento. Eu faço ligações. Por quê? Porque isso é uma conexão que eu faço. Então, isso é a receita do meu bolo, né? Eu sou essa mistura de coisas. Eu adoro arte, por exemplo. Adoro arte. Eu vivo trazendo para vocês reflexões sobre coisas de arte, sobre obras. Então, às vezes eu vou numa exposição, eu reflito. Para mim, arte é um caminho incrível de autoconhecimento. Porque eu gosto, música, poesia, eu adoro escrever poesia, né? Eu tenho meu outro Instagram lá, pessoal, que eu vivo escrevendo poesias mais soltas e tal. É uma maneira de autoconhecer, né? De me autoconhecer. Então, eu peguei tudo isso que eu gosto, moda, estilo, eu também gosto de falar como a gente se expressa com o que a gente é, né? Veja que eu estou me expressando para vocês com esse colar, com esse cabelo, com esse batom. Então, eu estou passando uma mensagem para vocês. Eu gosto de pensar tudo isso. Eu peguei a receita do que eu sou, né? Com essas habilidades que eu tinha, eu gosto de conversar com as pessoas, eu me comunico bem. Eu sou libriana, né, gente? Então, eu sou super... Eu cuido das pessoas, eu sei mediar, eu sou uma mediadora nata. Para mim isso é fácil. Eu sei mediar conflitos. Eu trabalhei num colégio onde eu atendi os pais que tinham problemas, né, com professores. Então, assim, isso já era muito natural em mim. Eu só peguei essas coisas que já eram naturais, que eu já tinha detectado em mim através do meu processo de autoconhecimento e fiz a minha própria mistura. E isso é o meu propósito. Isso é o serviço que eu ofereço para vocês aqui, né? E para todas as pessoas no mundo. E para mim mesmo, porque eu ofereço esse serviço e volta para mim, eu me melhoro e descubro mais coisas. Então, eu acho que essa coisa... Você cria o seu cargo, você cria o seu propósito, sabe? Então, parar de buscar o propósito num emprego ou num rótulo de um cargo e começar a pensar que você vai criar o seu propósito através dessas coisas todas que eu falei, dos teus tesouros, das tuas habilidades, né? Do teu processo de autoconhecimento. Uma outra coisa que eu acho bem interessante de pensar é as pessoas quando vão fazer, sei lá, mentorias de propósito ou cursos sobre propósito, eu vejo muito isso por aí. A pessoa quer transição de carreira, acontece muito isso. A pessoa vem para fazer uma transição de carreira e ela quer desenhar o futuro dela nos próximos 10 anos. Eu já olho para a pessoa e falo, socorro, não dá. Vocês conhecem o conceito de mundo VUCA? Né, que todo mundo fala agora do futuro do trabalho. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né, a velocidade do mundo, as coisas são complexas, são muito rápidas, são incertas, são voláteis, vêm e vão. E, gente, a gente é VUCA também, entende? Pensa quem você era há 10 anos, quem você era ontem. Eu falo, por isso que eu brinquei que o meu curso do Auto Amor é Minha Revolução, a turma 1, que eu dei as aulas,
Eu sou um ser completamente diferente agora que eu vou dar para a turma 2. Por isso que eu falo para elas, fiquem aí porque vocês vão ver aulas diferentes. Embora o tema seja o mesmo, eu sou outra pessoa. Eu fiz uma viagem incrível. Eu já estudei um monte de coisa nesses últimos 5, 6 meses. Então, assim, eu já sou outra pessoa. Como que eu vou fazer um planejamento do meu propósito para me segurar naquilo? Não. Por isso que cada vez mais esse planejamento que as pessoas chamam de planejamento cascata, né, que você vai fazendo as coisas lá até o fim, não dá mais certo. Agora os métodos ágeis estão aí, vieram para ficar. Por quê? Porque é assim, VUCA, mundo VUCA, a gente é VUCA também, né? Então, assim, vamos relaxar. A gente, tudo transitório, sabe? Assim, não queira se apegar, não queira essa segurança de colocar um propósito para os teus próximos anos, sabe? As coisas vão se construindo no caminho, né? E o propósito vai ficando cada vez mais claro no caminho também. É muito legal isso, é massa, né, Edileuza? Que bom, é isso aí. Outra coisa que eu adoro falar e que é muito bacana. Oi, Ju, quanto tempo, Ju Canelas, quanto tempo, que bom que você tá aí, querida. Outra coisa que eu gosto de falar, gente, muitas vezes, presta atenção nisso, ouça com amor isso que eu vou falar. Muitas vezes o teu propósito de vida não tá no teu trabalho. Não tá. O teu serviço para o mundo, o teu maior, o teu maior jeito de agregar no mundo, o teu maior jeito de contribuir no mundo, talvez não esteja num trabalho. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Se todas as pessoas do mundo tivessem que ter trabalhos cheios de propósito, cheios de significado, que elas amam, talvez não desse certo, gente, tá? Tem gente que o propósito da pessoa, vou dar alguns exemplos, às vezes o propósito da pessoa é a maternidade, às vezes ela é uma funcionária pública, ou ela trabalha num banco, ou ela trabalha numa loja, ela vai lá, faz a coisa dela, ganha a grana dela, e o propósito, esse serviço ao mundo, esse agregar, ela vai ter na maternidade, na casa dela, cuidando da família dela, e ela é feliz, tá tudo certo. Então vamos parar de romantizar, sabe? Eu fiz um post sobre isso, assim, para de romantizar essa coisa, procure um trabalho que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Vai! Eu amo meu trabalho e tem um monte de coisa que eu não gosto, que é um saco de fazer, sabe? Então é muito propagandinha romântica, sabe? Para vender curso de fórmula mágica, assim, eu não gosto disso. Então vamos abrir. O teu propósito talvez esteja em cuidar do teu jardim, esteja você trabalhar no banco, chegar em casa e cuidar do teu jardim, das tuas plantas, ou dos teus bichos, ou dos teus filhos, ou você fazer tricô, ou você ter um hobby, ou você pintar, ou você cantar, sabe? Então, assim, desencana um pouco também. Desencana um pouco, para de sofrer, né? Então, assim, para algumas pessoas é muito bom, assim, essa liberdade de falar isso. Para algumas pessoas o propósito não vai estar nesse trabalho, nesse ganha-pão, mas está em outra coisa e dá tudo certo, tá? E a última aqui que eu queria trazer para vocês é esse outro olhar também. Tem gente que às vezes fica buscando esse propósito nesse rótulo, nesse rótulo romântico, nesse rótulo super incrível e tal. E sabe, gente, que eu vejo muito que algumas pessoas criam o seu propósito quando elas fazem os seus processos de autoconhecimento e dão de cara com as sombras, com o sofrimento, né? Tem muita gente assim que às vezes sofre, tá lá no meio da confusão. Por isso que eu falo, sofrimento que a gente recebe da vida, né? Os perrengues que vêm pra gente, eles sempre vêm com alguma lição, com algum recado. Tudo que acontece com a gente vai dar conta. A gente tá equipada para dar conta. Se a gente não fosse dar conta, a gente não ia ter cocriado de alguma forma esse sofrimento, tá? Então vamos pensar isso. Eu quero trazer um exemplo bem vivo assim para vocês, daquelas pessoas que sofreram, assim, não é brincadeira o sofrimento delas, sofreram perdas, doenças. Vou trazer alguns exemplos que eu lembrei hoje preparando a live. Eu sou da época do Cazuza, né, gente? Anos 80 eu tava lá na balada,
Vocês lembram que o Cazuza foi um dos primeiros caras, para quem não conhece o Cazuza, pesquisa depois, tá? Se você é muito jovem e não conhece o Cazuza, pesquisa porque vale a pena, as músicas dele são bem legais. O Cazuza foi um dos primeiros caras que morreu de AIDS, e ele era ídolo da galera que era adolescente nos anos 80, que sou eu, né? As quarentonas e cinquentonas aí vão lembrar. A mãe do Cazuza, depois que ele morreu de AIDS, ela abriu um instituto, né? Ela tem, acho que até hoje, né? Rola aí, esse lugar onde ela fez o quê? Atendimento às pessoas que têm AIDS. Então, ela fez da dor dela, ela transformou aquela dor, porque eu imagino que perder um filho deve ser uma das maiores dores, eu acho que uma das mais complicadas de lidar, né? Uma das perdas mais difíceis e mais doloridas. Ela transformou essa dor no propósito de vida dela para ela poder lidar com tudo isso. Né? Agora, recentemente, também eu estava lendo em algum jornal aí, com aquele caso de Brumadinho, aí em Minas, né, que teve o rompimento da barreira e que tanta gente morreu com a lama, enfim. Teve uma mulher que perdeu a família inteira. Ela perdeu o marido, os filhos, os netos. Então, o que ela fez? Ela abriu um instituto agora que está cuidando das vítimas que perderam as coisas. Ela está auxiliando, ela está dando apoio para as outras vítimas. Então, ela fez o propósito de vida dela, ressignificou esse sofrimento e achou um grande propósito de vida. Outro exemplo, alcoólatras. Muitas pessoas que conseguiram lidar com o vício de droga, o álcool, e que hoje ajudam. Tem gente que é coach para ajudar essas pessoas. Tem gente que... né, tem até um documentário no YouTube, tá? É acessível, é livre, que se chama O Efeito Sombra. Ele é um documentário antigo já, então ele tá meio cafonão já, assim, né? Dá pra ver que ele é antigo, mas a mensagem dele é muito bacana. E fala disso, do efeito sombra, como às vezes a tua sombra, como tá escondido na tua sombra o teu grande propósito, né? Porque às vezes vencer uma dificuldade abre na gente uma potência, né? Isso que eu falei no começo da live. Essa potência é o nosso serviço, é o que a gente pode, é como a gente pode servir ao mundo. É por isso que acontece isso, né? Então, às vezes a pessoa também, uma doença, né? A Maíra conhece o documentário, é bem legal mesmo. Né? Tem tanta gente aqui no Instagram mesmo, eu tenho algumas meninas que eu conheço e tal, que passaram por um câncer de mama e hoje ajudam as mulheres a superarem também. Então, essa dor, esse susto, né? Esse perrengue tão horrível, essa dor tão forte, despertou, né? Abriu uma potência que ela nem imaginava que ela tinha e criou-se um grande propósito de vida em cima disso. Então, veja como essa abertura de olhar é bacana. Eu não estou dizendo, né, tomara que as pessoas não tenham que achar os seus propósitos pela dor, mas é a história e cada um tem uma história, né? O que eu quero com essa live, gente, é abrir para vocês um pouco o olhar, sabe? Desencana de procurar o teu propósito no emprego. Não, sabe? A hora que a gente entende que eu adoro falar assim, sabe? Porque eu me entendi muito dessa forma. A gente veio equipada para esse mundo, com potências, com habilidades, com os nossos tesouros, e tá ali dentro dessas nossas potências, dessas habilidades incríveis que todos temos. É ali que está o nosso serviço, é ali, é com isso que a gente tem, que a gente agrega, que a gente melhora o mundo, e isso que é propósito de vida. Vocês não se preocupem que a hora que vocês começarem a trabalhar com as suas habilidades, com os seus tesouros, né? Com essa coisa incrível, com essa potência toda, o mundo se encarrega de dar rótulos, de dar cargos, né? Você veja, eu me considero uma pessoa que eu trabalho com a minha potência. E já me encheram de rótulos. Eu mesma me enchi de rótulos para ficar mais fácil, né? Então, eu sou mentora, eu sou empreendedora digital, eu sou criadora de conteúdo, eu sou palestrante. Então, as pessoas dão os rótulos, não se preocupe com o rótulo. Eu acho muito mais legal você entender a sua potência primeiro e depois o rótulo vem naturalmente do que você se rotular e ir procurar o teu propósito. Aí que dá confusão. Sabe? Porque você está indo no caminho que não é orgânico, no caminho que não é o caminho do autoconhecimento, que não é o caminho de dentro para fora, né? Então eu acho que faz tanto sentido, me ajudou muito no meu
né, na minha construção do meu propósito, na minha construção do meu novo jeito de viver, do meu novo trabalho, eu fiz uma reorientação vocacional, né? Eu fiz uma transição de carreira organizada, gente, tá? Eu sempre também gosto de falar isso, eu não chutei balde, não chutei nada, eu pensei muito, eu elaborei muita coisa, mas eu agi, eu pus a cara no mundo, eu fiz um processo, a coisa mais importante da minha transição de carreira foi o meu processo de autoconhecimento. Sem ele, eu jamais teria enxergado as minhas potências e as possibilidades, né? E sem o processo de autoconhecimento, eu não teria me desenvolvido pessoalmente, que eu gosto de falar dessa diferença. O processo de autoconhecimento é se entender, se pesquisar e se desenvolver. Desenvolver é verbo, é andar, é agir, é fazer as coisas. E sabendo de mim cada vez mais, eu fui agir, né? Eu coloquei a minha cara, eu fui fazendo as coisas e eu virei o jogo, né? E tô eu aqui trabalhando hoje com um grande propósito. Eu também trabalhava com propósito antes, tá, gente? Não é assim também. Mas eu queria algumas coisas novas na minha vida, né? E por isso que eu gosto de chamar minha vida de vida escolhida. Porque cada vez mais eu tenho escolhido como viver. Sabe? Eu acho que a gente chega numa época de maturidade, por isso que eu gosto muito quando as mulheres de 35, 40 anos me procurar, porque eu entendo elas, e as de 50, de 60 também, né? Mas 35, 40 começa isso. A gente não engole mais, sabe? Qualquer coisa, a gente tá sentindo que a gente tem que fazer as coisas com verdade, que a nossa potência tá querendo vir pro mundo, ela começa a aprontar, sabe? Ela começa a pregar peça na gente se a gente não escutar. Se a gente não entrar no processo de autoconhecimento, a nossa sombra, ela faz confusão na nossa vida. Faz mesmo, né? Então, assim, desconstruam, sabe, gente, essas caixinhas. Mesmo que seja um pouco difícil no começo, pesquisa um pouco, faz esses exercícios, né? Procura uma mentoria, procura ler um pouco mais sobre essas coisas e, principalmente, valoriza as tuas potências. Para de ter vergonha de entender que você é boa em muita coisa, sabe? Eu falo com amor sobre as minhas potências. Eu falo com amor sobre as coisas, sabe? Que eu sou boa, que eu sei fazer. Eu sei fazer isso bem, sabe? Cada vez que eu reafirmo isso para mim e para o mundo, eu estou compartilhando uma potência. Eu gosto muito de um ditado que diz: cada vez que você esconde a tua potência, você também está tirando potência dos outros. Entende? E cada vez que você compartilha a tua potência com o mundo, você está dando alguma chance para as outras pessoas também acessarem as potências dela. A gente está junto, gente. A gente está interligado, né? Quanticamente a gente está aí todo mundo ligado. Por isso que o meu sucesso é o teu sucesso, mas o meu fracasso é o teu fracasso e vice-versa. É por isso que eu acho que eu compartilho tanto as coisas que têm dado certo pra mim, sabe? Porque eu quero, assim, quanto mais gente perto de mim dando certo, brilhando, sendo potente, melhor, sabe? A tua potência de você que tá aí me escutando, vai aumentar a minha potência, entende? E é assim que a gente vai andando. E o futuro do trabalho é muito sobre isso. É muito sobre a gente inventando os nossos trabalhos, sabe? O nosso jeito de trabalhar. O mundo precisa de gente autêntica, sabe? Toda essa coisa que tá indo, todo esse jeito de trabalhar que o futuro tá pedindo, tá todo baseado em soft skills, que eles chamam, que são as habilidades emocionais, as habilidades emergentes. É saber lidar com a gente mesmo, é saber lidar com as pessoas. Isso o robô não faz. O robô vai dar rasteira na gente um monte de coisa. Inteligência artificial. Olha, gente, tem um monte de emprego que vai sumir, sim. Mas tem coisas que só quem tem coração faz, né? E quem tem coração somos nós. O robô não tem coração. Então não esqueçam que o propósito maior da vida de vocês é se integrar, é integrar essas potências, integridade, tá? O nosso maior objetivo é o nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de individuação, é a gente evoluir,
é a gente se potencializar. Esse que é nosso propósito. O resto vai se encaixando, gente, o resto vai vindo.